Começou a gravar. Vamos começar a falar sobre as ligações químicas, né? E vocês começam... tem duas telas minhas. É a webcam, né, que tá me filmando, e a tela dos slides. Então, podem focar só na tela dos slides, porque eu não vou escrever em quadro, nem escrever nada, não. Vou ficar só aqui na tela dos slides mesmo. Então, a gente vai revisar parte do conteúdo de ligações químicas. A gente não vai falar de todo o conteúdo de ligações químicas, que para a gente é impossível, já que a gente está fazendo uma revisão da primeira série, que é só para a gente poder iniciar o conteúdo da segunda. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar de ligações, relembrar de ligações, é a teoria do octeto. A teoria do octeto, ela foi pensada por alguns cientistas com observações dos compostos e dos elementos químicos que existem na natureza. Então, eles foram percebendo que os elementos que compõem os gases nobres, eles eram encontrados na natureza de forma isolada. Ou seja, eu consegui encontrar o átomo de um determinado gás nobre separado de outro átomo, ele não estava ligado a outro. Diferente de outros elementos químicos, que eles são encontrados na natureza ligados a um outro elemento químico. Então, os gases nobres, eles foram considerados pouco reativos. E a reatividade quer dizer se ligar a outro elemento. Então, eles não têm essa característica de se ligar, de necessitar ligação para poder ficar estável. Então, eu coloquei aqui nos slides, tem uma tabela com 6 gases nobres e a distribuição eletrônica desses gases nobres. A relação da pouca reatividade dos gases nobres, ela foi relacionada com a distribuição eletrônica deles. Foi percebido que todo gás nobre, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Se você olhar aqui, eu estou até grifando. E todos eles têm 8 elétrons. Com exceção do hélio, ele tem apenas 2 elétrons e ele ainda assim é pouco reativo. Então, quando o elemento tiver quando ele tiver apenas uma camada com elétrons, ele consegue ficar estável e ser pouco reativo com 2 elétrons nessa camada. Então, percebendo essa característica de todos os gases nobres terem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, e eles serem encontrados na natureza na forma isolada, que é um átomo sem estar ligado a outro átomo de outro elemento químico, eles formularam a teoria chamada teoria do octeto, que diz que um átomo ele vai adquirir estabilidade quando ele possuir 8 elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência. E se esse elemento tiver apenas a camada K, ele fica estável com 2 elétrons nessa camada. Então, essa aqui é a teoria do octeto. Ela não serve para todos os elementos, mas serve para alguns elementos para a gente poder continuar nossa de ligação química, tá? Então, os átomos na ligação, eles tendem a completar esse octeto, ficar com 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. E eles vão fazer isso se combinando com outros átomos, na verdade, se unindo a outros átomos. E essa união pode ser perdendo, ganhando ou compartilhando elétrons. E eles vão, perder, ganhar ou compartilhar elétrons, vão gerar os 3 tipos de ligação química que nós temos, que é a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Então, lembrando que nós temos 3 tipos de ligações: iônica, covalente e metálica. Vamos começar com a ligação iônica. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber da ligação iônica é que ela ocorre entre metal com um ametal ou entre o metal e o hidrogênio. Então, tem essas duas possibilidades: o metal com um ametal ou o metal com o hidrogênio. Então, nesses 2 casos, eu tenho um tipo de ligação chamada de ligação iônica.
ligação iônica, o metal ele vai perder elétrons e vai se transformar em um cátion. Se o metal ele perde elétron, alguém ou algum elemento, né, vai receber esses elétrons, que no caso é o ametal ou o hidrogênio, que vai ganhar os elétrons que o metal perdeu. E como ele está ganhando elétrons, ele vai se transformar em um ânion. Então eu vou ter a formação de um cátion e a formação de um ânion. O metal vira um cátion, porque ele perdeu elétrons, e o ametal ou o hidrogênio ele se transforma em um ânion, porque ele ganhou os elétrons. E aí eu vou ter a formação de um cátion e de um ânion. Eu, só lembrando que os cátions, eles têm carga positiva. E os ânions, eles têm carga negativa. Cargas de sinais opostos, elas se atraem. E é isso que mantém o composto unido. É a atração entre as cargas opostas, que a gente chama de atração eletrostática. Então, a atração eletrostática vai manter esses dois íons unidos, que é a ligação iônica. E a gente forma o que a gente chama de substância iônica ou um composto iônico. Tanto faz você falar que é uma substância iônica ou um composto iônico. O que vocês precisam saber, assim, lembrar logo que você fala de ligação iônica? É sempre a ligação de um metal com ametal ou hidrogênio. Então, se tiver um composto lá, um é metal e o outro é um ametal, ligação iônica. Se for metal com hidrogênio, também ligação iônica. Então, só de olhar se o elemento é um metal ou um ametal ou um hidrogênio, você já sabe se a ligação é iônica, tá? Então, toda vez que você for fazer exercício de ligação, pega a tabela periódica para poder revisar a tabela, né, também, e olhar se o elemento é um metal, se é um ametal, se é um hidrogênio, tá? Aqui tem um desenhozinho sobre a parte da formação da ligação iônica. Tem um exemplo aqui do átomo de sódio, ó, que é o que está desenhado de roxo. Ele tem essa quantidade, as bolinhas roxas são os elétrons dele. Aí repara que tem um elétron aqui, ó, e tem 3 camadas, né? A primeira camada, a segunda camada, a terceira camada. O elétron da terceira camada, ele vai para a última camada do átomo de cloro aqui, ó. E os elétrons do cloro estão desenhados de azul. Então, o sódio, que a gente está olhando aqui para as camadas dele, né? Ele está perdendo esse elétron da última camada e o cloro está recebendo esse elétron do sódio. Depois da seta, ele chama aqui antes da reação e após a reação, no caso é antes da ligação e após a ligação, né? Eu tenho o átomo de sódio que perdeu esse último elétron aqui da última camada, aí nem está desenhada a última camada dele aqui. E se você olhar a distribuição, ele tem agora, ó, 2 elétrons na primeira camada e 8 na última. Então, ele completou o octeto dele. Na verdade, completou não, né? Ele ficou com o octeto completo. E do outro aqui, que é o átomo de cloro, ele tinha, olhando aqui, ó, 7 elétrons na última camada. Ganhando esse elétron do sódio, ele completa 8 elétrons na última camada. Então, agora, ambos, tanto o átomo de sódio quanto o átomo de cloro, eles estão com 8 elétrons na última camada. E aí eles completam o octeto deles. Só para relembrar, a ligação iônica, ela é o que vai fazer com que esses átomos fiquem unidos. No caso, é a atração eletrostática, vai manter, e a ligação também mantém eles unidos. Uma coisa que é importante é a gente saber que as propriedades dos compostos, elas são... Uma das coisas que influencia na propriedade dos compostos é o tipo de ligação do composto. Se eu tenho um composto que é formado por ligação iônica, ele tem características bem específicas dele, diferente de um composto covalente, diferente de um composto metálico. Lógico que pode ter características que são semelhantes ou parecidas, mas vão ter coisas que são diferentes. Então,
Quais são as características, quais são as propriedades de um composto iônico? Primeira coisa é que o composto iônico, ele forma o que a gente chama de retículo cristalino. O retículo cristalino é a organização dos átomos. Então, os átomos são bem organizados e formam uma organização assim que a gente vê até como uma figura geométrica, um cubo, um hexágono. Então, eles são muito bem organizados. E existem várias estruturas cristalinas, tem nome e tudo mais, tá? Mas a gente não vai precisar saber disso. A gente só precisa saber que o composto iônico, ele forma um retículo cristalino, forma uma estrutura cristalina. E nem todos os outros compostos eles formam, mas todo iônico forma. Os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. E eles são sólidos à temperatura ambiente porque eles têm elevados pontos de fusão e pontos de ebulição. Ou seja, para você fazer com que um composto iônico fique líquido ou fique gasoso, você vai precisar aumentar muito a temperatura, porque eles têm altos pontos de fusão e ebulição. Só lembrando, o ponto de fusão é a temperatura que ele vai passar para o estado líquido e o ponto de ebulição é a temperatura que ele vai passar para o estado gasoso. Então, o composto iônico, ele é sólido. A maioria das rochas e minerais são formadas por compostos iônicos. Então, é difícil você encontrar uma rocha mineral ou fazer com que ela fique no estado tanto líquido quanto gasoso, porque eles são formados por ligação iônica, tá? Uma outra característica é a elevada dureza, que é diferente do que a gente imagina de dureza, tá? Dureza é propriedade de riscar. Se você pega a sua unha e começa a passar em um determinado material, tem material que vai riscar, que você vai conseguir deixar a marquinha da sua unha nesse material, e tem material que você não vai conseguir riscar. No caso, os compostos iônicos, eles têm elevada dureza, então você pode tentar riscar, que você não vai conseguir riscar ele. Na verdade, a dureza ela é uma propriedade quanto ao risco. Quem risca o outro é o que é mais duro, tá? Então, a maioria dos compostos iônicos, eles têm elevada dureza. Eles têm baixa tenacidade. A tenacidade, que é o que a gente tem uma ideia de dureza. Na verdade, a tenacidade, ela se relaciona com a fratura. Fratura é você quebrar o material. Se você der uma pancada, você vai quebrar ele, você vai fraturar ele. Os compostos iônicos, apesar deles serem duros, não serem riscados, eles quebram com muita facilidade. Então, você, por exemplo, pegar material iônico e der uma marretada nele, ele vai trincar, vai se despedaçar. Então, ele tem baixa tenacidade, então ele vai ser quebrado com muita facilidade. Os compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica só em duas situações, gente. Só quando eles estão em solução. Solução é quando ele está dissolvido em água. Você pegou o seu composto iônico, misturou ele com a água e ele vai dissolver na água, aí vai virar uma solução iônica. E as soluções iônicas, elas conduzem corrente elétrica. E também, se estiver no estado líquido ou se estiver no estado gasoso, os compostos iônicos eles também conduzem por causa das cargas dos cátions e dos ânions, tá? E a mesma explicação, porque dissolvidos em solução aquosa, eles também os cátions e os ânions vão conseguir movimentar a corrente elétrica. Na verdade, conduzir a corrente elétrica, tá? Então, é isso que a gente tinha para ver de ligação iônica. Agora, a gente vai começar a ligação covalente. Alguém tem alguma dúvida de ligação iônica? A gente vai ficar mais nessa parte da teoria, de quais elementos que formam um composto iônico, das propriedades dos compostos iônicos, tá? Já que ninguém está falando nada, eu vou continuar com a ligação agora covalente. A ligação covalente, ela é uma ligação que ocorre entre a metal com a metal, ou a metal com hidrogênio, ou hidrogênio com hidrogênio.
Então, ligação covalente é só com elementos dos ametais e hidrogênio. Então, não pode ter metal para ser ligação covalente. Se você tiver metal, não pode ser ligação covalente, tá? Por ligação covalente, só ametais ou hidrogênio. Na ligação covalente, a gente não tem transferência de elétrons, porque a gente não tem a característica, que é uma característica dos metais, que é de uma tendência de perder elétrons. Os ametais não têm essa tendência e nem o hidrogênio. Então, não tem como ter uma transferência de elétrons. O que vai acontecer na ligação covalente? Vai acontecer um compartilhamento dos elétrons. Tanto o ametal quanto o hidrogênio, eles tendem a querer receber elétrons. Como está todo mundo querendo receber elétrons, eles vão arrumar um jeito que é compartilhar, que aí todo mundo recebe, mas ninguém doa, né, porque a gente está compartilhando, e eles vão conseguir completar o octeto deles assim, então com um compartilhamento de elétrons. E lembra, gente, que toda vez que a gente estiver falando de compartilhamento, de ligação, na verdade, né, compartilhamento de elétrons, de perda ou ganho de elétrons, é sempre os elétrons de valência, tá? A gente não está trabalhando com os outros, só os elétrons de valência. E com o compartilhamento desses elétrons, dos elétrons de valência, tanto dos ametais quanto do hidrogênio, a gente vai formar as substâncias covalentes ou moléculas. Então, na verdade, a gente não chama de moléculas qualquer substância química. O composto iônico não forma moléculas. Quem forma moléculas são os compostos covalentes. Eu sei que é muito comum a gente ouvir falar molécula, só que molécula mesmo é só substâncias formadas por ligação covalente, tá? E no compartilhamento desses elétrons, na ligação covalente, sempre ocorre um compartilhamento em pares de elétrons, tá? Esses pares podem vir de um elemento, de um átomo só, ou podem vir um elétron de cada átomo para formar um par eletrônico. Aí depende do tipo de ligação covalente. Ou a ligação covalente simples ou normal, né? Ou a ligação covalente coordenada. A gente não vai entrar em detalhes sobre essas duas ligações, porque a gente não tem muito tempo, né, com uma revisão. Eu quero que vocês saibam identificar a ligação covalente. Então, se tiver uma fórmula de um composto, você olha lá, você vai procurar na tabela periódica cada elemento que forma aquele composto. Se todos forem de ametal ou hidrogênio, quer dizer que a ligação é covalente. Se tiver um metal ali junto com o ametal ou o hidrogênio, ligação iônica, tá? Então tem um desenhozinho aqui, ó, antes da reação, que na verdade é antes da ligação, né? Nós temos dois átomos de hidrogênio, cada um com um elétron, e eles vão se aproximar. Reparem que as camadas, elas até se sobrepõem, aqui, ó, elas se sobrepõem, para eles poderem compartilhar, cada um, no caso aqui, cada um tendo o seu elétron com o outro átomo. E acaba que os dois ficam com dois elétrons. Lembrando que o hidrogênio, ele é um elemento que tem apenas a camada K. Então, esse elemento ele fica estável, de acordo com a teoria do octeto, com dois elétrons, tá? Lembra disso, o hidrogênio fica estável com dois elétrons. Tanto em ligação covalente, quanto em ligação iônica. A ligação covalente, ela tem três fórmulas, que é a fórmula de Lewis. Na fórmula de Lewis, a gente mostra os elétrons, mostra como que eles estão sendo compartilhados. Aqui no desenho, ele está desenhando bolinha para um átomo e xizinho para outro átomo, mas tudo isso é elétrons, tá? Então, eu tenho esses três elétrons aqui, ó, sendo compartilhados, que estão entre os símbolos dos dois nitrogênios. Então, eles mostram todos os elétrons, mas da camada de valência, tá? Eles não mostram, a fórmula de Lewis não mostra todos os elétrons do átomo, mas só da camada de valência. Então, temos a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural plana, que nessa fórmula vai mostrar somente os elétrons que estão sendo compartilhados. E eles não são uma forma de bolinha, de xizinho. Na verdade, a gente coloca um traço
para representar o par de elétrons que está sendo compartilhado. Entre esses dois nitrogênios, vou colocar setinho aqui. Entre esses dois nitrogênios, eu tenho 3 traços. Cada traço representa um par de elétrons sendo compartilhados, tá? No caso do nitrogênio, ele está compartilhando 3 pares de elétrons. E a última fórmula é a fórmula molecular. A fórmula molecular, ela te diz qual é o elemento que compõe aquela molécula e quantos átomos desse elemento tem nessa molécula. No caso, se você olhar tanto para a fórmula de Lewis quanto para a fórmula estrutural, você vai ver que tem 2 nitrogênios sendo representados. Na fórmula molecular, a gente coloca o número 2 aqui subscrito. Coloca o símbolo do elemento, que é o N do nitrogênio, e o número 2 subscrito para dizer que são 2 nitrogênios formando essa molécula. Eu não vou falar com vocês como que monta a fórmula de Lewis, como que monta a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Eu não quero isso, porque tem pouco tempo e demanda muito tempo. O que eu preciso é que vocês saibam identificar que cada tracinho desse é uma ligação e que cada tracinho aqui, ó, na fórmula estrutural, é uma ligação e que essa ligação tem 2 elétrons formando ela. Preciso também que vocês saibam identificar na fórmula molecular que esse número é a quantidade desse elemento, tá? Nós temos 3 tipos de ligação covalente. A ligação covalente simples, ela é uma ligação, ela ocorre, a ligação covalente simples, quando eu tenho apenas uma ligação entre 2 átomos. Então, eu tenho um átomo de hidrogênio aqui, e ele está ligado a outro átomo de hidrogênio. Só que é uma ligação apenas. Então, quando é uma ligação só, ela se chama ligação covalente simples. A ligação covalente dupla, ou só a ligação dupla, ela vai ser uma ligação, ela vai ocorrer, né, quando tem 2 ligações entre 2 átomos. No caso, eu tenho aqui o átomo de oxigênio, tem o outro átomo de oxigênio, e existem 2 ligações entre esses 2 átomos. Então, essa ligação é chamada de ligação covalente dupla, ou só ligação dupla. E nós temos a ligação tripla, que é quando eu tenho 3 ligações entre 2 átomos. Coloquei aqui os 2 átomos de nitrogênio, e entre esses 2 átomos eu tenho 3 ligações. Então, essa ligação covalente tripla, ou ligação tripla. O que eu gostaria que vocês saíssem daqui entendendo. Eu coloquei aqui o composto do CS, que é um explosivo, né? Ele se chama ortoclorobenzilideno malononitrila. Então, é um nome mais difícil, né? A gente sabe, a gente lê ele. Esse composto aqui é o composto do CS. E a gente vai analisar quantas ligações simples, quantas ligações duplas e quantas ligações triplas tem esse composto. Que é uma coisa que eu gostaria que vocês soubessem fazer. Então, ligação simples, voltando aqui, ó, ligação simples. Vou trocar a corzinha aqui. A ligação simples é quando tem uma ligação entre 2 átomos. Então, vamos lá para o próximo e vamos olhar aonde tem ligação simples. Você sempre vai observar de 2 em 2 átomos. Deixa eu pegar a caneta. Eu vou circular os 2 átomos que eu vou olhar. Aí vocês vão me falar se é uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Só voltando aqui, ó. Ligação dupla tem 2 ligações, ligação tripla, 3 ligações.
Então, eu vou te perguntar se é ligação simples, dupla ou tripla. Deixa eu pegar o lápis, a caneta. Vou circular. Entre esses dois átomos aqui, a ligação é simples, dupla ou tripla? Simples. Isso aí, ligação simples. Porque eu tenho apenas uma ligação entre o hidrogênio e o carbono. Então, essa aqui é uma ligação simples. Eu vou grifar ela de verde, que aí tudo que eu grifar de verde é ligação simples. Então, já grifei ela aqui de verde. Agora, vamos olhar outros dois átomos. Gente, tô pegando aleatoriamente, tá? Pegar esses dois átomos de carbono. A gente tem uma ligação simples, dupla ou tripla? Dupla. Dupla. Isso aí, ligação dupla. Vou grifar ela de azul. Aí toda vez que eu for grifar ligação dupla, eu grifo de azul. Tá aqui. Isso aqui é uma ligação dupla. Agora eu vou pegar mais dois átomos. Aqui, carbono e hidrogênio. Ligação dupla, Sim. desculpa, simples, dupla. Simples. Isso aí, ligação simples. Simples. Deixa eu grifar de verde. É uma ligação simples. Agora, esses aqui, ó, carbono e carbono. Simples. Simples, dupla ou tripla? Simples. Isso aí, ligação simples. Tem apenas um tracinho. Na dúvida, vocês olham assim, um traço entre os dois átomos, dois elementos, né? Aqui, dois átomos, eu vou ter ligação simples. Se for dois traços, ligação dupla. Três traços, ligação tripla. Vou circular mais dois. Qual o tipo de ligação? Simples. 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 Grifando aqui, ó, simples, de verde. Vamos mais uma. Esses dois átomos de carbono aqui. Dupla. 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 A dupla eu estou grifando de azul. Vou selecionar mais dois. Daqui, Simples. 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 Vocês conseguem ver a setinha que eu tô fazendo aqui? Eu tô conseguindo. Sim? Se eu colocar o marca-texto, vocês conseguem ver que eu estou circulando? Sim. Sim. Sim? Então tá bom. Deixa eu apagar. Então, essa aqui é a ligação simples, né? Vou trocar para o verde. Então, a gente viu que isso aqui é uma ligação. Verde. Essa aqui é ligação simples. E entre esses dois átomos de carbono aqui? Simples. Simples.
Simples. Simples também. Entre esses dois. Dupla. 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 Só para a gente ir um pouco mais rápido. Trocar aqui pro azul, que é a dupla. Entre esses dois aqui. Simples. Simples. Entre o carbono e o cloro. Simples. Simples também. Entre esses dois carbonos. Simples. Simples. Carbono e hidrogênio. Simples. Simples também. Esses dois carbonos. Dupla. Dupla. Entre esses dois carbonos aqui. Simples. Simples. Lindinho. Então, ligação simples. Entre esses outros dois aqui. Simples. Tripla. Simples. Ah, tá o Não. carbono com carbono. Carbono, carbono aqui, tá? Ah, tem. Desculpa, escrevi de errado. E agora, entre o carbono, vou mostrar aqui o carbono e o nitrogênio. Esse carbono e esse nitrogênio. Tripla. Tripla, tem 3 ligações. E só tá faltando esse aqui, ó, carbono aqui embaixo e nitrogênio. Tripla. Tripla também. Então, saber identificar se a ligação é dupla, simples ou tripla, ela é importante, principalmente, né, para vocês, quando vocês chegarem lá no terceiro ano, que vocês vão ver de novo ligação simples, dupla e tripla na química orgânica. Na verdade, esse composto aqui que eu peguei, ele é um composto orgânico. Então, é importante vocês saberem isso, principalmente para o terceiro ano, tá? Só contando, vou contar aqui, ó, nós temos nesse composto 2 ligações triplas, então são 2 aqui em laranja. Nós temos 1, 2, 3, 4 ligações duplas que estão em azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ligações simples. Então, esse composto aqui, ele tem 12 ligações simples, tem 4 duplas e 2 triplas. Tem composto que não tem dupla, tem composto que não tem tripla, tá? Mas a ligação simples, todo composto vai ter. Então, todo composto formado por ligação covalente, porque a ligação simples é a primeira que é feita. Se precisar fazer a segunda ligação, vai virar dupla. Se precisar fazer a terceira ligação, vai virar tripla. E não existe mais que isso. Então, ou o elemento, o átomo faz uma ligação com outro átomo, ou ele faz 2 ligações com outro átomo, ou faz 3 ligações. Ele não vai fazer 4, 5 ou 6 ligações com um outro átomo específico, tá? Tem átomos que, por exemplo, esse aqui é o do carbono, que eu estou circulando ele está fazendo simples com esse e tripla com o nitrogênio. Então, esse átomo de carbono, ele faz 4 ligações. 3 com nitrogênio e 1 com esse átomo de carbono. Mas se fosse carbono, nitrogênio não teria 4 ligações aqui, não tem 4 tracinhos, tá? E as ligações covalentes também têm propriedades bem específicas, que eu escrevi iônico, né? Mas corrige aí, gente, isso aqui, ó. Depois eu vou mandar corrigido para vocês, que aqui não é iônico, tá? É propriedades compostos covalentes. E eu que escrevi errado. Então, uma das propriedades dos compostos covalentes é que eles têm baixos pontos de fusão e ebulição, isso quando comparados com os compostos iônicos, tá? Não é baixo e alto, é relativo. Comparado aos compostos iônicos, eles têm baixo ponto de fusão e ebulição. Mas nem sempre vai ser uma temperatura que você vai achar baixa, tá? Pode ser assim, 200, 300 graus Celsius, mas comparado aos compostos iônicos, isso é baixo.
Porque os compostos iônicos, assim, têm temperatura de fusão e ebulição de 900, 1.000, 2.000, 3.000 graus Celsius. Então, assim, baixo é relativo, tá? Apresentam baixa dureza. A maioria dos compostos covalentes, eles apresentam baixa dureza. Se você vai pegar um composto, você vai conseguir riscar ele com muita facilidade, tá? Apresentam alta tenacidade, ou seja, você bater eles é mais difícil de você quebrar do que um composto iônico, tá? Apresentam baixa capacidade de condução de corrente elétrica. Então, no geral, compostos covalentes, eles conduzem ou pouco ou não conduzem corrente elétrica, tá? Então, eles conduzem pouco ou não conduzem corrente elétrica. E em temperatura ambiente, os compostos covalentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, gente. Eles têm, assim, a maior variação de estados físicos para um tipo de ligação. Então, a ligação covalente, ela pode produzir compostos sólidos, compostos líquidos e compostos gasosos à temperatura ambiente. Isso é uma característica só dela, tá? Porque a ligação iônica, como eu disse para vocês, a maioria dos compostos, a maioria não, os compostos são sólidos à temperatura ambiente. E a próxima ligação que a gente vai ver, que é a ligação metálica, a maioria dos compostos também são sólidos à temperatura ambiente. Então, a ligação covalente, ela te dá uma possibilidade maior de estados físicos da matéria. Então, você pode ter um composto sólido, um composto líquido ou um composto gasoso, tá? Dúvidas de ligação covalente? Só para revisar, eu quero que vocês saibam que uma ligação covalente, ela é formada por ametal ou hidrogênio. E a gente tem o compartilhamento de um par eletrônico para formar a ligação. E na fórmula, essa aqui, gente, o que a gente mais vai ver é a fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, nós vamos identificar os tipos de ligação, simples, dupla ou tripla, tá? Simples, uma ligação entre dois átomos, dupla, duas ligações e tripla, três ligações. E a última ligação, para a gente terminar, é a ligação metálica. Como o nome já diz, gente, a ligação metálica ocorre entre metais, tá? Então, se tiver ametal ou hidrogênio, não é ligação metálica, só pode ter metais. Esses metais, eles podem ser do mesmo elemento, que aí você vai ter um composto metálico, ou você pode ter metais de elementos diferentes, que aí você vai ter o que a gente chama de liga metálica, tá? A liga metálica, ela é formada por dois ou mais metais que estão ali misturados. A teoria que explica a ligação metálica, ela chama teoria da nuvem eletrônica, ou também tem gente que chama teoria do mar de elétrons, que acontece no composto metálico. Esses átomos em laranja, que estão com carga positiva, são os átomos dos metais. Eles estão com carga positiva porque todos os metais do composto metálico, eles vão perder os seus elétrons de valência, e esses elétrons, eles vão ficar soltos ao redor desses átomos. Então, são essas bolinhas azuis. Então, essas bolinhas azuis são os elétrons dos átomos dos metais que foram perdidos. E eles ficam rodeando ao redor dos átomos metálicos. Lembrando que toda vez que a gente tem um átomo que perde elétrons, ele vai ficar com carga positiva por causa que ele vai se transformar em cátion. E os elétrons aqui, que a gente chama de mar de elétrons, esse monte de elétrons em volta desses átomos, eles, por terem carga negativa, vão evitar a repulsão entre os átomos do metal, porque os átomos do metal são todos com carga positiva, eles deveriam se repelir. Só que os elétrons aqui entre eles, como eles têm carga oposta, né, negativa, eles vão evitar essa repulsão. A teoria da nuvem eletrônica, ela também explica a condução de corrente elétrica dos metais. Como os elétrons eles estão aqui
que a gente chama semi-livres, porque eles não estão livres, porque eles não podem ir para qualquer lugar, eles ficam ali na estrutura metálica, mas eles estão mais soltos. Então, quando a gente passa a corrente elétrica, na verdade, ela se dá por um movimento de carga. Os elétrons têm carga, no caso negativa. E na hora que você passa a corrente elétrica, os elétrons eles vão conduzir essa corrente elétrica. Por isso que os metais eles são excelentes condutores de corrente elétrica. Porque eles têm os elétrons, que estão semi-livres, né? E esses elétrons vão ser responsáveis por conduzir a corrente elétrica. Diferente dos compostos covalentes, que eles não têm carga. A carga deles ela é uma carga parcial, uma carga teórica. Então, eles não têm como conduzir corrente elétrica. Por isso, os compostos covalentes eles não são bons condutores de corrente elétrica. Alguns, eles vão conduzir, sim, vão conduzir. Mas, no geral, eles não são bons condutores, tá? Então, as propriedades dos compostos metálicos, uma das propriedades é essa que eu falei, que eles são bons condutores de corrente elétrica, mas eles também são bons condutores de eles são bons condutores de calor, que é quantidade térmica. Então, além de conduzir muito bem a corrente elétrica, tanto que a gente utiliza os metais nos fios, né, de transmissão de eletricidade, a gente utiliza principalmente os metais, e também, por exemplo, na hora de produzir alguma coisa que você vai aquecer, que você precisa que tenha uma boa troca de calor, a gente também utiliza metal. Então, as panelas são produzidas com metais, porque a gente precisa ter uma boa troca térmica entre o fogo e o alimento, né? Então, eles são bons condutores de calor e eletricidade. Os metais, eles apresentam um brilho bem característico deles, tá? Todo metal, você pega assim, olha assim pra ele, você já sabe que ele tem um brilho. Geralmente a gente chama esse brilho de brilho metálico. Você sabe quando é um metal e quando não é um metal. Além disso, uma coisa que eu não escrevi aqui, é que os metais também têm um barulhinho bem característico deles. Se você bater eles, a gente chama de tilintar. Eles fazem um barulhinho bem característico deles. Que aí você até dá uma batidinha assim para ver se é um metal, se é plástico. Então você sabe também pelo barulho que ele faz se é um metal. Os metais, eles são encontrados, a maioria deles, no estado sólido em temperatura ambiente, tá? O único metal lá na tabela periódica que você vai encontrar ele em outro estado físico é o mercúrio, que não sei se vocês já viram aqueles termômetros mais antigos, o que sobe para você medir a marcação da temperatura é o mercúrio que tem ali dentro. E esse mercúrio, ele é um líquido. Tanto que tem gente que até quando quebra o termômetro, você vê formando umas bolinhas, né, de mercúrio. Porque o mercúrio, ele é muito denso, né? E aí ele vai formar aquelas bolinhas que são bonitinhas, o pessoal gosta até de pegar, que não deveria, porque o mercúrio ele é absorvido com muita facilidade pela nossa pele. Então, quando você quebra um termômetro, apesar das bolinhas serem super bonitinhas, não é bom ficar encostando nelas, porque a gente vai absorver e mercúrio é um metal tóxico para o nosso organismo. Uma outra característica dos metais, eles têm elevados pontos de fusão e ebulição. Isso explica por que a gente vai ter a maioria dos metais na forma sólida. Porque se você tem dificuldade para fazer ele virar líquido ou gasoso, você tem dificuldade de aumentar, precisa de temperatura muito alta para isso, então a maioria dos compostos metálicos vai ser encontrada no estado sólido. A única exceção que a gente tem é o mercúrio, que é um líquido à temperatura ambiente. Eles são muito maleáveis, metais são muito maleáveis. A maleabilidade é uma propriedade de virar chapas ou lâminas. Então, a gente faz papel alumínio por causa disso, porque o metal ele é muito maleável. Então, você consegue moldar ele de uma forma que ele fique no formato de folha, de chapas, de lâminas, tá? Você consegue fazer telha
de alumínio, você consegue moldar ele nesse formato de lâminas. Apresentar alta ductibilidade, ductibilidade é você conseguir fazer algo virar um fio. E é a mesma coisa do metal, né? Você usa ele em encabeamento porque você consegue fazer ele virar um fio. Para construção civil, você usa aquelas barras de ferro, barra não, né? Brigalhão de ferro, que está na forma de fio. Então, os metais, eles têm essa característica de tanto poder ser moldados para formar chapas e lâminas, ou também serem moldados para formarem fios. E essa é a nossa aula sobre ligação química. Gente, calma aí que eu vou ligar a luz, porque acabou ficando escuro, né? Então, eu quero, assim, que vocês tentem fazer as atividades. Deixa eu parar de gravar, né?